Boa tarde. Sobre a aula do Clube do Rim na quinta-feira, será falado sobre a doença mineral e óssea na doença renal crônica. O Dr. Eduardo resolveu administrar a aula por ser um tema muito complexo. Eu e o Márcio já havíamos preparado o material e resolvemos compartilhar com vocês para vocês poderem darem uma lida antes da aula, já que é um tema complexo. Antes de começar a falar da doença mineral óssea, vamos começar a falar um pouco sobre a doença da insuficiência renal crônica. O primeiro item muito importante é o conceito. Em 2002, foi publicada uma diretriz internacional sobre a doença renal crônica, que compreende a avaliação, a classificação e a estratificação de risco. Nesse importante documento, uma nova estrutura conceitual para o diagnóstico da doença renal crônica foi proposta e ela é usada mundialmente. A partir dessa nova definição e abordagem, ficou evidente que a insuficiência renal crônica é muito mais frequente do que até então se considerava, e sua evolução clínica está associada a altas taxas de mortalidade. Com isso, concluiu-se que pacientes que não estavam inclusos nas doenças renal crônica passaram a fazer parte desse grupo. E dentro desse contexto, a doença renal crônica foi definida como sendo um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais causadas por agressão persistente e irreversível ao rim. Essa definição é baseada em 3 componentes importantes. O primeiro componente é o anatômico ou estrutural, que é feito em cima de marcadores de dano renal, que vai ter um slide que vai explicar quais são esses marcadores. O segundo componente é um componente funcional, que ele é baseado na taxa de filtração glomerular. Também vai ter um slide explicando sobre isso. E o terceiro componente é o componente temporal, que se enquadra em 3 meses. Sobre a etiologia da doença renal crônica. O que leva o paciente a desenvolver insuficiência renal crônica? Primeiro, eu gostaria que vocês vissem as doenças da tabela do lado direito. Essa tabela foi retirada de um artigo de uma unidade de nefrologia de um hospital. As doenças de base, como vocês podem ver, é a nefroesclerose hipertensiva e diabetes mellitus. Logo abaixo dessa tabela, também retirada de um outro artigo, temos a nefropatia diabética e a nefroesclerose hipertensiva, como causas de insuficiência renal no mundo. Com isso, podemos concluir que a insuficiência renal crônica é causada primeiramente por doenças sistêmicas, como a hipertensão e a diabetes. Posteriormente, vêm as doenças primárias do rim, como a glomerulonefrite, como é mostrado na tabela, como sendo a terceira opção. E posteriormente, a doença do trato urinário, só em terceiro lugar, como a uropatia obstrutiva, como exemplo também de doença de base na tabela. Esse slide mostra um dos 3 componentes que falei para vocês. Esse é sobre os marcadores de dano renal, que está incluso a albuminúria, as anormalidades do sedimento urinário, as eletrolíticas ou outras devido a doenças tubulares, anormalidades detectadas por histologia, estruturais detectadas por imagem e história de transplante renal. A presença de albuminúria é um marcador de dano renal que é muito utilizado na clínica. Neste slide, temos 2 tabelas que mostram como é feita a classificação e estadiamento da doença renal crônica. Nos pacientes com doença renal crônica, o estágio da doença deve ser determinado com base no nível da função renal, independentemente do diagnóstico. Na tabela da esquerda, ela engloba a filtração glomerular. Já na tabela da direita, além da filtração glomerular, ela avalia o estágio do dano do rim através da razão da albumina com a creatinina. Agora vamos falar sobre a definição da doença mineral óssea.
Primeiro gostaria que vocês vissem aqui embaixo a definição antiga. Antes, ela era definida como osteodistrofia renal, mas isso atualmente é considerado apenas uma alteração histológica óssea que é avaliado por biópsia, e a definição ficou muito mais ampla do que isso. Ela é definida como sendo um distúrbio mineral ósseo da doença renal crônica, é definido como as alterações sistêmicas do metabolismo mineral e ósseo relacionada à homeostase do cálcio, fósforo, calcitrerol, paratormônio na insuficiência renal crônica, ocasionando alterações de remodelação, mineralização, volume, crescimento e resistência óssea. Essa patologia, dentro das complicações causadas pela doença renal crônica, elas são consideradas uma das que mais prejudicam a qualidade de vida dos acometidos, porque ela tem um grande potencial incapacitante. Olá, gente. Então, falando um pouco da doença mineral óssea na doença renal crônica quanto à sua clínica, nós vemos que o diagnóstico é feito em pacientes com a doença renal crônica muito avançada e podem apresentar dores ósseas e articulares por depósito de cálcio, podem apresentar mialgia também por distúrbio de cálcio no sarcômero. Nós temos deformidades ósseas por depósitos irregulares de cálcio. Nós temos fraturas provenientes de depósitos irregulares das trabéculas do osso esponjoso. A ruptura de tendões por conta de tenossinovites calcificantes ou tendinopatias calcificantes. O prurido por irritação cutânea derivada de alguns mecanismos inespecíficos de imunidade. E as calcificações extraesqueléticas, como as osteofitoses, que podem fazer compressão nervosa das raízes da medula espinal, e a calcifilaxia, que são depósitos de cálcio nos vasos sanguíneos, que são causadores de deficiência de fluxo e perfusão de vários órgãos, inclusive do rim. Vemos por esse artigo que as alterações do metabolismo mineral e ósseo estão fortemente ligadas com maior taxa da mortalidade dos pacientes com doença renal crônica, mostrando a importância do correto acompanhamento. Os principais diagnósticos de base da doença da mineral óssea são semelhantes tanto nessa doença como na doença renal crônica, prevalecendo a nefropatia diabética e a nefroesclerose hipertensiva, como a Daniele falou. O artigo que analisamos também verificou que o tempo médio de tratamento do período que estudaram que foram a óbito foi cerca de 2 anos, mostrando que é uma doença com sérias implicações na sobrevida do paciente. O diagnóstico por meio da dosagem bioquímica de cálcio, fósforo, PTH e vitamina D vai ser essencial para o acompanhamento do paciente, principalmente do dialítico, porque sofre com a doença renal crônica e a doença mineral óssea num estado bastante avançado. E vemos que o cálcio sérico apresenta-se diminuído, tanto o cálcio associado a proteínas ou na forma de oxalato ou fosfato molecular, quanto ao cálcio iônico ou cálcio livre. Não é? Em contrapartida, o fósforo ele aumenta porque é moeda de troca do cálcio na maior parte das proteínas transportadoras. A vitamina D vai sofrer um balanço negativo, não por causa da doença mineral óssea, mas por causa da ativação da vitamina D no rim após ser ativada no fígado pela primeira vez. E, por último, o PTH, por mecanismo de feedback na paratireoide, vai aumentar níveis consideráveis por causa do cálcio baixo, não é? Pode ultrapassar a marca de 450 picogramas por ml. Aqui vamos falar um pouco dos receptores bioquímicos relativos a esses hormônios da doença mineral óssea. Não vamos tirar o mérito das nossas professoras de bioquímica, mas vamos lembrar como a vitamina D, à nossa esquerda, tem o seu receptor, o VDR, da sigla em inglês do receptor da vitamina D, que se liga à proteína RXR, que é uma das 3 formas do receptor do retinoide X.
e elas juntas formam um complexo que age no núcleo para produzir respostas celulares específicas relacionadas principalmente com depósito de cálcio. E embaixo vemos a principal ação do PTH no rim, em que o hormônio faz reabsorção tubular do cálcio e aumenta a excreção de fósforo. Pode parecer um pouco antagonista ter o PTH baixo e está tentando reabsorver cálcio, mas o cálcio está baixo. Então, não só vamos expor aqui os conceitos para depois tentar raciocinar junto com o Dr. Eduardo depois da aula das consequências da vitamina D. E por último, na direita, na nossa direita, nós vemos só o receptor da calcitonina, que é um receptor acoplado à proteína GS, que tem efeito na nossa adenileuciclase na membrana celular e que, após a cascata de sinalização, induz a formação de osteoide, de matriz óssea, para posteriormente ser calcificada. Só lembrar das consequências relacionadas com o equilíbrio ósseo, que elas não dependem apenas da função renal e da vitamina D, que nós vemos que são necessários vários fatores, incluindo dietéticos, a exposição solar e a própria genética do indivíduo para o correto balanço de cálcio no organismo. E lembrando que de cada 1000 miligramas de ingesta de cálcio, 900 miligramas vão ser excretados no nosso aparelho digestório nas fezes, e o sistema renal acaba realizando a manutenção conforme necessária das outras 100 miligramas de cálcio vindas da dieta, ou excretando ou armazenando conforme necessário. E por último, existe uma escala que funciona pela sigla TMV, Turnover, Mineralization and Bone Volume, que vai avaliar toda a dinâmica óssea, ou seja, a remodelação óssea e o volume ósseo, avalia a remodelação pela taxa de formação óssea e a mineralização pelo volume da espessura da matriz osteoide pelo intervalo de tempo até o depósito ou mineralização da hidroxiapatita, e o volume ósseo pela quantidade de trabéculas ósseas entre as duas corticais. E resultado dessa avaliação do TMV, a remodelação poderá ser descrita como baixa, normal ou alta, a mineralização como normal ou anormal, e o volume ósseo pode ser categorizado como baixo, normal ou alto. Aqui as nossas referências. Vou deixar uns segundos para poder dar um pause no vídeo se quiserem. E agradecemos muito a atenção para quem teve a paciência de ver esse vídeo até o fim. Deixe o seu joinha no vídeo, siga o canal da Liga e vamos continuar postando informações conforme a Liga vai crescendo e desenvolvendo. Vamos passando todas as informações para vocês. Muito obrigado.